Então, meu amigo, eu presumo que você tem uma farmácia independente e eu gostaria de trocar uma ideia com você agora a respeito das dificuldades, né? Quais são as principais dores de quem tem uma farmácia independente no Brasil hoje? Não importa se você está em associativismo ou não, se você está com franquia ou não, mas quais são as grandes dificuldades, né? Eu quero abordar um pouco sobre isso, sobre as grandes dores, as grandes dificuldades e lembrar que a gente tem consultoria, a gente faz um trabalho especializado para qualquer tamanho de empresa, mas nesse caso agora eu estou falando para quem é proprietário de uma farmácia independente. Então, geralmente as primeiras grandes dúvidas, elas se relacionam a resultado. Mas eu tenho resultado positivo ou não? Se é positivo, quanto é o meu resultado? É 2%, 5%, 10%? Então a maioria dos proprietários tem muita dificuldade em saber se afinal a loja está a lucro ou prejuízo, né? O que é uma tarefa até relativamente simples. A gente faz isso com DRE, com demonstrativo de resultado. Mas às vezes a complicação é um pouco maior ainda. Por exemplo, muitas vezes ele até entende como é que funciona o tal do DRE, já viu alguma coisa, já pesquisou na internet, mas tá bom, mas e o meu CMV? Como é que eu calculo o meu CMV, né? O ideal é que o sistema fornecesse o CMV, mas nem sempre o sistema fornece adequadamente, ou nem sempre as informações que alimentam o sistema estão corretas, né? Então, por exemplo, quando a gente desconfia que o CMV, que o dono não tem o CMV pelo sistema, ou se tem, o CMV não é confiável, a gente calcula o CMV de maneira aproximada, por exemplo, e aí segue fazendo o demonstrativo de resultado, segue fazendo o diagnóstico, né? Então o diagnóstico que a gente normalmente faz é uma tarefa importantíssima, porque é como se fosse uma radiografia da loja, né? Saber se a loja está saudável ou não, se dá resultado ou não, e muitas vezes até ela dá prejuízo e o dono não sabe. Quando dá prejuízo e o dono não sabe, e ele não tem outra fonte de renda, eu diria até que é menos pior, porque daí a tarefa para, né? Aí trava, não consegue pagar as contas, interrompe e dá um jeito, muda, mas interrompe a sangria. Problema até mais grave é quando ele tem a loja dá prejuízo e ele tem outra fonte de renda, e aí ele fica tirando dinheiro bom para alimentar uma loja que é deficitária, né? Então essa questão do resultado, se dá resultado ou não, é a maior dúvida de todos. Ou às vezes também ele tem uma noção de resultado. Hoje eu acho que devia sobrar 5 mil, devia sobrar 10 mil, mas eu não vejo a cor do dinheiro. Bom, aí já é fluxo de caixa, aí já é um outro papo, aí tem a ver com prazo médio obtido, prazo médio concedido, rotação de estoques, mercadoria parada, mercadoria com baixo giro, muito baixo giro. Então eu estou falando de temas aqui que são muito importantes, que o proprietário deveria ter um mínimo de conhecimento para poder ver a cor do dinheiro, né? Mas como geralmente ele não tem essa orientação profissional, então ele trabalha muito, mas não tem uma noção exata do que acontece, se sobra dinheiro, se não sobra, por que não sobra. Ele geralmente tem uma gestão carregada com muitas dúvidas, né? Mas um dos temas mais importantes e mais delicados é, por exemplo, se você tem uma farmácia independente, né, uma loja que fatura, vamos supor, fatura menos de 100 ou fatura 100. Então é claro que na cabeça do proprietário, se aumentar um pouco o faturamento, já começa a melhorar para mim. Porque se a minha despesa é meio parecida, então eu vou sair atrás de faturamento, né? Então a maioria dos proprietários, eles têm em mente, para melhorar a situação da loja, ou reduzir despesa ou aumentar faturamento. Como reduzir despesa é uma tarefa que tem alguma limitação, porque a maioria é despesa fixa, né? Então às vezes ele põe na cabeça que a saída é aumentar faturamento. Olha que interessante, raramente o proprietário tem em mente a ideia
Evidente que para melhorar o resultado ele também pode trabalhar o CMV, o custo da mercadoria vendida, né? Então a maioria não tem isso em mente, e é onde está a maior fonte, a fonte mais tranquila, mais segura para a gente trabalhar, para melhorar a qualidade da loja e depois expandir com segurança. Mas ele não tem muito CMV na mente, despesa ele tem limitação, então ele põe na cabeça o seguinte: bom, eu tenho que crescer. E aí, meu amigo, aí existe uma armadilha clássica, porque normalmente como é que ele vai crescer, né? Sem muita orientação, sem muita informação, ele vai crescer aumentando o faturamento. Para aumentar o faturamento, ele começa a fazer umas campanhas, começa a fazer alguma doidice com preço mais baixo e tal. Só que ele esquece que quando faz essas ações, o CMV dele, que já era alto, por exemplo, fica ainda mais alto. E quando o CMV dele fica mais alto, fruto das ações que ele faz para trazer mais faturamento, aí ele precisa de mais faturamento ainda. E aí ele entra numa roda viva aí, né? Ele começa a pedalar aí numa situação bastante complicada. Olha que interessante, eu conheci gente que chegou a faturar 2,5 milhões e quebrou. Eu conheci uma loja que chegou a faturar 10 milhões de reais e quebrou. Então essa armadilha clássica de sair atrás de faturamento, desesperadamente atrás de faturamento, aí bola promoção, mas aí o CMV vai aumentando, aí precisa de mais faturamento ainda, mas o grande barato é que ele tem aquela noção de que a empresa está dando certo, porque tem faturamento, está começando a trazer mais clientela para a loja, né? Só que quando é um trabalho muito fruto de promoção, essa clientela que inunda a loja, que enche a loja, é uma clientela que vem comprar produtos em promoção, produtos que têm um CMV alto, margem baixa. Mas ele não foi preparado, o proprietário não foi preparado para arrumar a loja, não foi preparado na capacitação dos funcionários, para fazer com que os funcionários consigam, além dos geradores de tráfego, também vender o gerador de lucro. Mas claro, ele não teve essa preparação, né? Então essa armadilha clássica talvez seja uma das grandes dores que a maioria dos proprietários sofre, né? Então ele vai atrás do faturamento e não consegue equilibrar as contas, e ele tem sempre um contas a pagar muito elevado, ele não consegue equilibrar as contas, ele até tem dinheiro, ele até gera recurso, mas ele não tem ideia direito da quantidade de recursos que sai. Entra bastante grana, mas sai muito mais grana, e aí a coisa fica desequilibrada. Muito bem, às vezes ele chega num faturamento absurdo, às vezes ele faz outra coisa. Isso pode ser com uma loja só, ou tem muitos que cometem um outro erro grave também, que é começar um processo de expansão sem estar equilibrado, né? Então a gente recomenda, se você quer expandir, primeiro melhora bem o teu modelo de negócio, trabalha o teu modelo de negócio, né? E aí agora você já aprendeu como é que ganha dinheiro, aprendeu direitinho como é que uma loja com 100, com 200 mil, você já tem uma ideia de qual é o mix de produto, qual é a pegada com os funcionários, qual é o treinamento, você tem uma ideia de quanto sobra, você já definiu se a tua loja é sofisticada ou mais simples. Então o teu modelo de negócio está bem trabalhado. É o que a gente faz geralmente. A gente, olha, vamos pegar a tua loja e vamos transformar numa loja modelo. Aí quando a tua loja for uma loja modelo, com rentabilidade acima da média nacional, e aí você tem uma solução, é como se você tivesse uma máquina ajustada para ganhar dinheiro. Aí você multiplica o modelo. O que a maioria faz? A maioria vai abrindo e abrindo. Eu conheço pessoas que chegaram a terceira, a quarta, a quinta loja, mas ele já estava mais ou menos debilitado com a primeira, agora ele está com 4, 5 lojas, ele não consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, aí instala-se o caos. Você não tem ideia, meu amigo, quantas pessoas eu conheci no Brasil que já fizeram essa narrativa, né? O Gilson, eu estava com uma loja e eu senti que eu tinha que crescer e tal, mas eu não podia, tem muito disso também, eu não podia perder aquela oportunidade que surgiu, e aí eu comprei, e olha, não é raro que ele dá
dá tudo errado, porque ele não tinha um bom modelo de negócio, e aí ele foi multiplicando. Mas quando você não tem um bom modelo de negócio e vai multiplicando, você multiplica problemas. Você multiplica uma quantidade gigantesca de problemas e que você acaba não conseguindo resolver. Conclusão, traumatiza, fica traumatizado, às vezes endividado, volta para uma de novo, mas ainda sem ter essa noção de que essa uma loja tem que ser uma loja modelo, uma loja com a rentabilidade bacana. Eu tenho que lapidar o meu modelo de negócio. Então, a maioria das pessoas que tem uma farmácia, não importa se está em associativismo, franquia ou não, né? A maioria vive esse dilema, né? Então, esse é um momento muito interessante, na nossa opinião, é um momento muito interessante para pegar uma orientação. Olha, eu tive contato, Gilson Coelho, eu acho que eu tive contato com mais de 8 mil, 10 mil, acho que 8 mil com certeza, 8 mil farmácias no Brasil, na época que eu fazia as palestras pelo Brasil afora. Então a gente fazia palestras, jogava semente e muitos colocavam aquilo em prática, outros não chegaram talvez a colocar em prática, mas a gente tem noção, a gente tem notícia de muita gente que se salvou com os nossos encontros, né? Mas olha que interessante, hoje a gente tem consultoria pela web. Então a consultoria, pelo fato de ser pela web, é uma consultoria barata, mas que a gente consegue fazer uma execução assistida, né? A execução assistida significa que a gente acompanha, a gente faz um diagnóstico, acompanha, é uma orientação sob medida, porque tem gente que precisa mais de aumentar a quantidade de clientes, tem gente que já tem um volume bom de clientes, precisa melhorar o ticket médio, mas em geral, normalmente o proprietário não tem muita noção de como fazer essas coisas, né? O nosso trabalho tem uma pegada muito interessante, que são os métodos, né? Nós temos os métodos para aumentar ticket, para baixar CMV, para trazer mais clientes, qualquer tema que você imagine que seja importante relacionado à gestão da farmácia, a gente tem método para praticamente tudo, né? Então, para você que tem uma loja, a nossa é muito simples, a nossa ideia é melhora bem essa loja, transforma numa loja modelo, e aí depois, futuramente, a gente multiplica o modelo. Consulte aqui o nosso trabalho, dê uma olhada no YouTube, dê uma olhada aqui mesmo no nosso site. Nós recentemente fizemos acho que uns 30, 40 filmes que a gente chama de A Jornada de Consciência do Cliente. Então são filmes curtos que falam sobre dificuldades, problemas que as farmácias têm, e muitas vezes o dono até tem um problema muito grave, uma situação complicadíssima, e aí ele imagina que é só isso, só um detalhezinho. Às vezes ele procura a gente, não, mas eu queria só uma informaçãozinha sobre como é que eu faço um tabloide, eu queria só saber como é que eu faço uma propaganda na rádio. Outro dia, agora, faz uma semana, alguém me mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo, não, eu só quero ajuda para propaganda de rádio, mais nada. Meu Deus, e aí a gente vai conversar com a pessoa, ele está precisando de muita ajuda, né? Está precisando de muita ajuda profissionalizada. A maioria das farmácias hoje, ninguém está mais ilhado, está todo mundo envolvido numa concorrência muito acirrada, né? Todo mundo precisando de faturamento, a disputa está ficando cada vez mais acirrada. Então, meu amigo, não tem mais espaço para amadorismo. Então nós podemos ajudar você a profissionalizar a tua loja, melhorar o desempenho dela, transforma numa loja modelo. Aí depois, se for o caso, vamos para uma pequena rede, mas a gente tem estrutura, experiência, expertise para tudo isso, para todas essas etapas, né? O que não faz sentido é colocar tudo em risco. E tem muita gente também, tem alguns proprietários que a gente conhece que já viveram tempos bons, né? Aqueles tempos em que dava dinheiro, não tinha tanta concorrência, então a pessoa até conseguia um patrimônio razoável e tal. Mas, homem de Deus, a nossa fala, a nossa narrativa é que as tuas conquistas têm que ser preservadas. Guarda o que você já ganhou, e daqui para frente a loja tem que ser rentável. A loja precisa ser sustentável, né? E isso hoje em dia, com a consultoria pela web, é muito tranquilo, porque a gente consegue orientar, a gente consegue ter uma
uma frequência de orientação muito forte, muitas vezes até semanal, né? Semanal, às vezes, se precisar, mais de uma vez por semana, a gente tem contato com o proprietário, com o gerente, com os funcionários. Então, essa pegada da execução assistida é muito interessante, né? Eu acho até que é muito melhor do que uma consultoria onde o consultor vai lá um mês, depois demora mais um mês ou dois para ir lá de novo. Então, o trabalho pela web tem se revelado muito de um resultado impressionante, um acompanhamento muito interessante. E para quem tem uma loja, por exemplo, é como se fosse uma supervisão, né? Uma supervisão qualificada, uma supervisão de alto nível. Outro detalhe importante, a gente tem parâmetros, né? A gente vai olhar os teus números e vai dizer se aquele número está razoável ou não, com base na experiência que a gente tem de consultoria de muitos anos pelo Brasil afora. E olha que interessante, a rede que eu dou consultoria em Manaus acabou de ser eleita agora pela Abrafarma a rede que tem o maior faturamento por funcionário no Brasil. Então, gente, o nosso trabalho é um trabalho objetivo, pragmático, prático, né? O nosso trabalho é um trabalho que foi todo forjado na loja, em ambiente de loja, em ambiente de execução, né? Não é um ambiente acadêmico. Não é um ambiente acadêmico. E a consultoria que a gente faz hoje pela web também não é um ambiente acadêmico, não, é o tempo todo olhando os seus números. Você vai perceber que é um trabalho customizado, né? A gente vai trabalhar com os números da tua loja, responder mais às necessidades da tua loja, e de repente um outro amigo seu que também está tendo orientação conosco, ele pode ter uma orientação totalmente diferente, porque as dores dele são diferentes, o cenário dele é diferente, né? Então a gente consegue fazer um trabalho muito interessante, de maneira que você, mesmo tendo uma loja, vai ter um resultado bacana nessa loja, e aí vai se sentir mais firme, vai se sentir mais empoderado, empoderada, para conseguir expandir futuramente, expandir com segurança. Faça um contato conosco, aqui mesmo no site. Faça um contato conosco e vamos tentar conversar a respeito de uma consultoria pela web, que é a modalidade. Olha, nesse momento agora eu estou viajando, né? Mas eu imagino que no futuro eu vou atender uma quantidade muito maior de lojas, usando a tecnologia que já está disponível entre nós, né? Então a gente quer que no futuro as viagens diminuam um pouco, e usando mais a tecnologia, usando mais as ferramentas que estão disponíveis. Faça um contato conosco, vamos ajudar você a melhorar a tua única loja do momento, e depois vamos pensar num processo de expansão seguro, onde você é o protagonista. Esse é outro tema interessante. Você vai ser o protagonista das mudanças. O que a gente vai fazer é ajudar você a ser o protagonista, ajudar você a fazer as mudanças com segurança, para concretizar o teu sonho, melhorar a tua farmácia. Conte conosco. Grande abraço.